Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, aula 3, e a gente vai falar sobre a equação de Torricelli. Nós vimos na aula anterior a função horária da posição em relação ao tempo. A fórmula anterior, pessoal, do MUV, ela permite calcular a distância percorrida quando ele te fornecer o tempo. Existe uma outra forma de calcular a distância percorrida também quando ele não te fornece o tempo. E que fórmula é essa? Que relação é essa? Que expressão é essa? É a famosa equação de Torricelli. Então vamos ver o que a gente tem aqui para nós. Fórmula de Torricelli, equação de Torricelli, vamos lá. Esse carinha que vocês estão vendo aí é o físico italiano Evangelista Torricelli, né? Ele teve uma passagem de 1608 a 1647, foi responsável pela fórmula que relaciona a velocidade com o espaço percorrido pelo corpo no movimento uniformemente variado. Então ele pegou uma fórmula que vai relacionar a velocidade com o espaço percorrido, sendo que não há necessidade de você ter o tempo para calcular a distância percorrida. Tá? E que fórmula é essa? Vamos lá. V ao quadrado igual V0 ao quadrado, né? Essa formulazinha aqui é a famosa equação de Torricelli. V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Onde o V é a velocidade final, V0 velocidade inicial, A aceleração, ΔS distância percorrida, né? Que você já tem uma ideia, certo? Então vamos dar continuidade. Lembrando, gente, que essa fórmula que eu dei para vocês, né, que é a equação de Torricelli, ela só pode ser utilizada, ela permite calcular a distância percorrida se porventura ele não te deu o tempo, tá bom? Se ele não te deu o tempo, tu usa essa relação. Se ele te deu em tempo, tu usa a relação do vídeo anterior. Então vamos ver aqui nossa primeira aplicação. Um móvel parte do repouso em movimento variado uniformemente. E, após percorrer 12 metros, sua velocidade é de 6 metros por segundo. Qual é a aceleração do móvel em metros por segundo ao quadrado? O que eu faço agora? E aí, gente, primeira coisa, tira os dados. O que ele te deu? Velocidade inicial 0. Por quê? Porque parte do repouso. Ele fala que a velocidade, né, após percorrer 12 metros, sua velocidade é de 6 metros, então foi velocidade final. O ΔS, distância percorrida, é 12, e ele quer calcular a aceleração. Gente, lembrando que essa velocidade tem que ser dada em metro por segundo. Se não tiver, tu tem que dividir por 3,6. Substituindo na equação de Torricelli, né, V ao quadrado igual a V0 mais 2A ΔS. Então vamos lá, quem é o V0? 6. Quem é a velocidade inicial? 0. Quem é o ΔS? 12. Fazendo as continhas, 6 ao quadrado é 36, cancelo o 0. Multiplico 2 com 12, que dá 24. Se o 24 está multiplicando, passa a dividir. 36 dividido para 24, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração. Fácil, né? Bem tranquilo esse assunto. Então, tira os dados e substitui na fórmula que não tem mistério. Próximo exemplo. Na decolagem, um avião percorre a partir do repouso e sobre a pista 900 metros com aceleração escalar constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade de decolagem desse avião. Então, imagine os dados, né? O que ele te deu? Velocidade inicial. Por quê? Porque parte do repouso. A velocidade final é o que ele quer calcular. A aceleração que ele deu é 50. E a distância percorrida foi 900. Então, esse avião aí está decolando com uma aceleração de 50 metros por segundo. Parte do repouso. A distância percorrida é 900 metros. Ele quer calcular a velocidade da decolagem do avião. Então, vamos lá. Substituindo na função, na equação de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A velocidade inicial é 0. Tá aqui, ó, aceleração é 50 e ΔS é 900. Multiplicando 2 vezes 50, 100. 100 vezes 900, 90 mil. Para eu calcular a velocidade agora, basta você tirar a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 90 mil, esquece os zeros, esquece o zero. Qual é a raiz quadrada de 9?
3. Quantos zeros tu tem? 4. Acrescenta 2 zeros. Caraca, professor, muito fácil. Então, velocidade final, a velocidade de decolagem do avião é 30 metros por segundo ao quadrado. Muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Gente, uma forma de eu memorizar essa fórmula é da seguinte maneira. Vi, você, mais 2 amigos no triângulo sentimental. Legal, né? Vi, você, mais 2 amigos no triângulo sentimental. Então, equação de Torricelli. Gente, muito fácil. Foram dois, né, essas representações. Né, esse assunto ele é muito importante para os assuntos posteriores. Então, estudem, pratiquem, né? É importante que tentem memorizar essas relações matemáticas que vai ajudar os senhores lá na frente. Tchau, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.